de 7h30 às 8h20 da manhã. E hoje nós vamos continuar no livro de Juízes e vamos para o 10º juiz da Bíblia, que é Sansão, e nós vamos hoje justamente terminar o livro. Tem os capítulos hoje 16, 17, 18, 19, nós vamos terminar hoje o livro de Juízes no capítulo 10, né? do 10º juiz da Bíblia, que é Sansão. Então hoje a gente termina a parte de Sansão e na próxima semana a gente dá início ao juiz Samuel, né? O juiz Levi e Samuel, que são 2 juízes ainda. Então, a história de Sansão, né? A gente já relatou boa parte da história de Sansão aqui, né? Sansão nazireu, Sansão não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em coisas mortas, não poderia comer comida de coisas mortas, de animais mortos. Então tinha toda a regra que o nazireu tem, né, dado por Deus naquela época. E Deus colocou também em Sansão uma força cuminal, né? Uma força que nenhum outro homem tinha. E assim que ele elevava seus pensamentos a Deus e orava, Deus dava a ele a força que ele necessitava para vencer as batalhas. Mas Sansão, ele teve muita desobediência consigo. Deus só queria que ele fosse obediente e seguisse os seus ensinamentos, seus preceitos. Teria que se casar com uma mulher da mesma tribo, não poderia ser de outra, e ele fez o contrário. Então, teve sua consequência por conta disso, que foi justamente a morte. A história de Sansão contada no livro de Juízes, na Bíblia, narra a vida de um juiz de Israel, com força sobre-humana, consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, cujo segredo era seu cabelo não cortado, simbolizando sua dedicação divina, mas que foi traído por sua paixão por Dalila, resultando em sua captura, cegueira e um ato final de vingança contra os filisteus ao derrubar o templo, morrendo junto com seus inimigos. Nascimento e vocação. Sua mãe era estéril, mas um anjo apareceu a ela, anunciando o nascimento de um filho que começaria a libertar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi prometido a Deus como nazireu, o que significava votos de não beber vinho, não comer nada impuro e não cortar o cabelo. Força e feitos, o Espírito Santo vinha sobre ele, concedendo-lhe força para feitos incríveis, como despedaçar um leão com as mãos e derrotar exércitos filisteus com uma queixada de jumento. Ele foi o juiz de Israel por 20 anos, agindo como um líder e protetor contra os filisteus, embora muitas vezes por impulsos pessoais. A traição de Dalila, apesar de sua força, Sansão tinha fraquezas emocionais e se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Dalila, subornada pelos filisteus, insistiu até que Sansão revelou o segredo de sua força. Seu cabelo, que nunca havia sido cortado por causa do seu voto, queda e redenção. Enquanto dormia, Dalila mandou cortar o cabelo de Sansão. Ele perdeu sua força, foi capturado, teve os olhos arrancados e foi reduzido a escravo, moendo grãos. Em um grande festival filisteu, eles levaram para zombar dele. Sansão orou a Deus, perdendo força a última vez. Ele empurrou as colunas do templo, que desabou, matando a si mesmo e a milhares de filisteus, cumprindo seu destino. Lição da história. Sua história serve
como um alerta sobre os perigos da desobediência, do orgulho e da confiança equivocada, destacando que a verdadeira força vem de Deus e da fé. Nesta manhã de sexta-feira, a última do ano, em que eu, aqui e vocês em casa, iremos realizar este programa, estudando a palavra de Deus, e se for da vontade de Deus, estarei na próxima sexta-feira, já na primeira semana do ano, trazendo mais mensagem da palavra de Deus, nos dois últimos livros da Bíblia, que é Eli e Samuel. Mas eu quero aqui relatar que a nossa vida, às vezes, por muitas vezes, a gente achar que a gente faz dela como a gente quer, e a gente pode até fazer, mas não é da vontade de Deus. Mas não é como Deus quer. E às vezes a gente se pergunta por que, é que a nossa vida não anda bem, por que, é que as coisas andam tudo troncho, errada, há doenças, há problemas demais na nossa vida. E aí a gente tem que fazer uma retrospectiva, como os jornais fazem, né? Retrospectiva do ano, dos acontecimentos que aconteceu no mundo, no Brasil. A gente também tem que fazer uma retrospectiva quando chega o final do ano, de nossa vida, mas não só no final do ano. Essa retrospectiva a gente tem que fazer todos os dias. Ao acordarmos, Deus nos deu mais um dia. A gente tem que fazer uma retrospectiva do dia de ontem. O que eu fiz de bem, o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. O que eu fiz de bem, eu agradeço a Deus. O que eu fiz de certo, também agradeço a Deus. E o que eu fiz de errado, eu vou procurar corrigir no dia de hoje para não errar. Mas erraremos? Erraremos. Talvez não naquilo que a gente errou ontem, se a gente fizer essa reflexão. Mas erraremos em outra coisa, porque nós somos carne, nós somos pecadores. Só iremos deixar de ser pecadores quando Deus nos glorificar e nos dermos um corpo glorioso. Aí nos tornaremos santos. Porque aqui na terra não existe nenhum santo. Nem ainda aqueles que morreram servindo a Deus. Porque essa santidade é quando Deus resgatar o seu povo. Então todos que serviram a Deus fielmente irão ser glorificados e terão um corpo glorioso e se tornarão santos. Lembra que Jesus nos dá o exemplo quando ele morre. Muitos se levantaram do túmulo e ressuscitaram para a glória. Ali mostra o que vai acontecer também quando ele voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, o povo que foi obediente com ele. Não é nada mais que Jesus quer da gente. É só a obediência. E aquele que durante toda a sua vida achar que somente dizer eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu amo a Deus, mas vive uma vida de desobediência total, não vai encontrar salvação. Infelizmente, esta é a verdade. Não vai. Você que vive num mundo materialista, que só pensa nas coisas do hoje, do amanhã, que já se acorda preocupado, pensando o que vai fazer durante o dia, que amanhece fazendo os cálculos do que vai querer conquistar, ou isso ou aquilo, quando a gente não depende da gente mesmo para resolver nada disso.
tudo dependemos de Deus. Mas quando a gente caminha fazendo pela nossa própria vontade, as coisas naquele momento dá certo. Mas lá na frente aí vem a bola de neve transformada na sua vida e que você fica de cabeça quente, sem saber o que fazer. Por quê? Porque você não conversou com Deus, porque você não teve um diálogo com Ele, porque você não colocou os seus problemas na mão dEle. Ele diz bem claro: no mundo havereis de passar por aflição. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, através de Deus, se a gente o serve fielmente, venceremos também. Esse bom ânimo que ele nos pede para que a gente tenha, é justamente servir, ser fiel, obediente. Porque como Salomão, quando escreveu Eclesiastes, no capítulo 3, que diz que tudo tem seu tempo, seu momento, sua hora, é porque realmente existe isso. Às vezes coisas que você planejou e demorou chegar e de repente chegou. Porque os planos estavam sendo preparados por Deus. Porque não é na hora que a gente quer. Não é você elevar seus pensamentos e pedir a Deus e receber agora nesse momento. A palavra diz que Tiago diz que a gente pede e não sabe pedir. E realmente, a gente pede a Deus e não sabe pedir. Porque a gente só vai fazer com Deus barganhar. Orar, e depois que termina de orar, coloca na oração pedido disso, pedido daquilo, como se Deus fosse um balcão de negócio. Né? E que só serve para a gente pedir bens material, ou bens de saúde, essas coisas. Né? Deus olha para a gente, Deus sabe. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus sabe do que a gente precisa. Então, se a gente for obediente a Ele, os seus ensinamentos, tudo que a gente precisa Ele vai dar. É necessário ter um diálogo com Deus? É. Ou você ora, você conversa com Deus. Coloca as tuas preocupações na tua oração. Diz a Deus que tu estás preocupado com algumas questões de saúde, algumas questões familiares, algumas questões financeiras. Mas não faz propósito com Deus, que Deus não é barganha para essas questões. E todo propósito que você fizer a Deus, ele tem que ser cumprido também o propósito. Mas Deus, Ele nos observa todos os dias e Ele quer ver a nossa fidelidade. Nós somos provados com o ouro e a prata, a própria palavra diz. O fogo que prova o ouro e a prata, para ver se a prata é pura, e o ouro, se ele é puro, se não é misturado. A mesma coisa somos nós. Nós somos provados por Deus todos os dias. Às vezes vem aquela dificuldade imensa, aquela provação que às vezes você diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas levante a cabeça e tenha fé que Deus está te colocando nesta provação, nesta dificuldade na tua vida, que era para depois vir a bonança, vir a calmaria, vir a alegria. Mas é preciso que a gente aprendamos a passar por essas dificuldades, glorificando o nome de Deus, dando graça. Vejam a história de Jó. Veja o que Jó passou. Veja o que Satanás fez com Jó em permissão. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, menos no seu espírito, porque é de Deus. E assim foi feito. Mas em nenhum momento Jó abandonou a sua fé. Teve um momento que ele se entristeceu. Teve um momento que ele murmurou, mas não abandonou a fé em Deus. E suas últimas palavras foi: nu eu vim, nu eu voltarei. Então,
o que é que acontece com a nossa vida? A gente costuma amanhecer o dia e não agradecer a Deus. Será que a vida que a gente tem é nossa? A gente pertence? Ela é nossa para a gente fazer dela o que a gente quer? Se estamos no mundo porque Deus permitiu que a gente estivesse. Hoje o contato do homem com a mulher gera um filho. Mas é permissão de Deus que aquele filho seja gerado. Se Deus não quiser, torna o homem e a mulher estéril. Veja a história de Ana, que nós vamos estudar aqui, que é o próximo juiz Samuel. Penina, que era uma das mulheres do marido de Ana, tinha vários filhos. E Ana não tinha. E era humilhada e vivia passando sofrimento. E orava a Deus, e orava a Deus, e orava a Deus. Chegou o momento que Deus a atendeu. Ela era desobediente a Deus, Ana? Não, de forma nenhuma. Era na presença de Deus, Ana? Era sim. Mas para Deus, tudo tem um tempo. Eclesiastes 3, escrito por Salomão. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, tudo tem sua hora debaixo do céu. Então nós estamos aqui na terra e tudo tem um tempo para a nossa vida. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de comer, e tempo de plantar, tempo de colher, certo? Tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Vocês lembram da pandemia? Veja que a Bíblia ela se cumpre em sua palavra. Tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Período da pandemia, ninguém podia abraçar ninguém. Né? Então, veja, a palavra de Deus ela se cumpre na vida do ser humano. É importante que você, meu irmão, você, minha irmã, que está ouvindo esse programa, que irá ouvir durante todo o dia, estudem a Bíblia junto comigo, ou em casa você abra e vá lendo. Acompanhe a Bíblia toda como nós estamos estudando todas as sextas-feiras. Tire suas dúvidas. Coloque seu coração. Peça ao Espírito Santo o discernimento da palavra, que ele vai te dar. Como eu costumo dizer sempre aqui, não precisa você fazer curso de formação nenhuma de teologia para conhecer da palavra de Deus. Você só precisa se aproximar de Deus e do Espírito Santo. Porque quem habita entre nós é o Espírito Santo. Porque Jesus disse aos seus discípulos e apóstolos que eles, enquanto estavam com Jesus, não precisavam do Espírito Santo, porque ele estava presente. Ele era o próprio Deus. Mas, quando fosse, ia deixar um Consolador. E hoje ele habita entre nós, que o Consolador é o Espírito Santo. Então, é importante a gente entender que Deus está sempre conosco, todas as horas e todos os momentos. Mas ele se entristece quando a gente desobedece a ele todos os dias fazendo coisas que não o agradam. Às vezes eu faço, mas eu não sei. Mas é pecado de toda forma. Porque não há desculpa para você conhecer a Deus, porque a Bíblia ela está no mundo todo, espalhada em todas as nações. Basta você ter o interesse e o desejo de conhecer o que Deus quer para a tua vida. As mensagens bíblicas estão espalhadas nos rádios, nas redes sociais. E é preciso que você leia a Bíblia para que você entenda as mensagens que também estão sendo transmitidas. Porque tem muitas verdades ditas e também muitas mentiras contadas pela Bíblia. Não da Bíblia, mas dita por homens. E a gente tem que ser sábio para estudar a Bíblia, para não ser enganado pelos fariseus, pelos hipócritas, né? Pelas heresias que hoje o mundo oferece, levando uma palavra distorcida da verdade que Deus quer para nós.
Então, que durante o ano todo, a sua vida caminhando, você faça agora, que você não fez todos os dias, faça agora uma reflexão de sua vida do ano de 2025. Reflita o que deu de positivo na sua vida, reflita o que deu de negativo na sua vida. Pegue as coisas boas, junte-a e leve-a para Deus. Pegue as coisas ruins e mostre a Deus, para que Deus toque no seu coração, para que você tire tudo aquilo que é de ruim, para que não mais aconteça. Mas para isso você precisa estar na presença de Deus. Porque todos os dias do ano que vai se iniciar 2026, a gente quando nos acordarmos, se Deus permitir que nos acordemos, a gente façamos uma reflexão de nossa vida. Porque a obrigação da gente é colocar o joelho no chão assim que nos acordemos e agradecer a Deus, porque estamos com vida. E se Ele nos colocou mais um dia de pé, é porque Ele tem propósito para a nossa vida. Mas às vezes a gente joga o propósito fora. A gente passa durante esse dia que Ele nos colocou fazendo coisas que desagradam. E o propósito que vinha para a minha vida e para a tua, ela deixa de vir. Porque se você tem seus filhos, e você tem algo para dar a ele amanhã, mas ele passou o dia de hoje todinho te desobedecendo e amanhece o dia te dando trabalho. Aquilo que tu tinha para ele, tu não vai dar. Tu vai guardar, tu vai deixar guardado para dar a ele quando ele for obediente. Se a palavra, Jesus nos ensina dizendo, se vós que sois maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o meu Pai que está no céu. E é verdade. A gente quer que os filhos da gente sejam tudo obedientes a gente, que dê as coisinhas da gente, que seja fiel a gente. Quando ele faz coisas erradas, às vezes leva até uma lapadazinha, né? Para obedecer, mas a gente não obedece a Deus, que é o nosso Pai, que vai nos dar a salvação, se a gente for fiel e obediente a Ele. Então, o que aconteceu com Sansão? Sansão foi o tempo todo desobediente. Sansão não obedeceu. E o Espírito Santo abandonou Sansão. Ele foi pego, ele foi cortado o cabelo. Aí o Espírito Santo abandonou ele. Não porque cortou o cabelo, mas por conta da desobediência dele. Certo? E aí ele foi cego, foi ridicularizado, foi humilhado. Mas de última hora ele pede a única coisa a Deus, que Deus retornasse o Espírito Santo para que ele pudesse se vingar daquilo que fizeram com ele. E aí apareceu o primeiro suicídio no mundo. Né? Então hoje, quantas pessoas tem aí com problemas de depressão, ansiedade, e quando parte para esse lado só pensa em suicídio, em se matar, achando que a vida não vale nada. O que é que está faltando nessas pessoas? A presença de Deus. A presença de Deus. Quando a presença de Deus não se faz presente em nada na sua vida, a presença que existe é de Satanás. Não tem para onde. A palavra Satanás quer dizer opositor, aquele que se opõe a tudo que Deus quer. Então, o desejo de Satanás é que você desobedeça a Deus por completo. E quando você desobedece, o que vem para você são problemas, e muitos problemas. Tanto para você, como para mim, como para qualquer ser humano aqui na Terra. Não existe ser humano melhor do que o outro. Não existe ser humano mais capacitado do que o outro. Não existe ser humano mais inteligente do que o outro. Porque tudo depende de Deus. A inteligência, a sabedoria, né? Os dons, o fruto do Espírito, quem distribui é o próprio Espírito Santo a cada um de nós.
os dons que distribui é o Espírito Santo a cada um de nós. E ele é acrescentado com a parábola dos talentos. A um deu 10, a um deu 5 e a outro deu 1. Então, o que deu 10 multiplicou, o que deu 5 multiplicou, e o que deu 1 achou muito pouco, escondeu. E devolveu ao seu servo quando voltou aquele mesmo talento. Então hoje também é assim, Deus nos dá os talentos a cada um de nós. É preciso a gente entender que aquele dom que a gente tem, a gente precisa desenvolver ele, multiplicar. O que ganhou 1 deveria multiplicar 10 vezes mais. Porque para Deus, a árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ser humano que não serve a Deus, o ser humano que não obedece a Deus, que não segue e não vive a palavra de Deus, que não é obediente a Deus, nos últimos dias é uma árvore que não deu nenhum fruto, ela vai ser lançada ao fogo. Então, você perderá a sua vida porque viveu uma vida de desobediência, achando que pelo fato de você dizer que ama a Deus, que crê em Deus, isso já lhe basta. Veja o que é que diz em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Bem claro assim. Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10 diz: Vós sois salvo pela graça, vós sois salvo pela graça mediante a fé. Não por obras, obras do homem, obras humanas, não por obras, para que vós não vos gloriem. Aí diz assim, mas para as boas obras que de antemão Deus já elaborou para vocês. E que são? Dá uma confusão, né? Que não é pelas obras. Mas depois, no 10, ele diz, no 9, ele diz para as boas obras. As boas obras são seu lado humano de servir ao próximo, de levar a palavra de Deus, de profetizar a palavra de Deus, de amar o seu próximo da maneira que ele é. Porque os defeitos que ele tem, possa ser que os nossos olhos estejam vendo, mas Deus não esteja. Então essas coisas que Deus já preparou de antemão, é servir Ele fielmente, é amar o nosso próximo, porque a gente não pode dizer que ama a Deus se odeia o irmão ali, se tem inveja do irmão ali, se tenta puxar o tapete do outro irmão ali, certo? Jesus nunca fez isso. Jesus andou com o traidor de lado, que era Judas, e sabia, mas o deixou. Certo? Então, a gente tem que ser seguidores de Jesus. E aí são as boas obras que de antemão Deus já preparou para nós. Não é você estar os 7 dias da semana na igreja, fazendo o que a igreja, que foi feita por mão de homens, construída e colocada dogmas e rituais pelo próprio homem criado, aquilo que tudo ali que você faz, que vai te agraciar com a salvação. Nunca. Porque se você fizer somente isso, mas não amar seu próximo, não amar seu semelhante da forma como ele é, da maneira como ele é, se não servir aquele que necessita, se não for caridoso com as pessoas, tudo aquilo que você faz ali naquele templo ali, não vai adiantar de nada. Mostrar um lado de santidade que para Deus não serve de nada. Você pode mostrar para a sociedade. Você pode mostrar para a sociedade que você é um homem santo. Né? Anda os 7 dias da semana de terno e gravata, né? Até para tomar banho toma assim. Né? Porque se usar uma bermuda, você está em pecado. Se usar uma camiseta, você está em pecado. Mas se Jesus voltar e você estiver no chuveiro, aí você vai ficar. Porque você não vai tomar banho vestido. Você vai tomar banho. Então é preciso a gente entender
o que a palavra de Deus nos diz e nos mostra. Certo? Então, a gente recrimina e criminaliza uma pessoa que serve a Deus só porque está de bermuda ou de camiseta. E cadê o amor pelo próximo? Sabendo que aquele vestimento ali nem vai fazer ele maior nem menor. Para Deus, Deus olha o coração do homem. Se tu estás servindo bem a Ele, não importa como tu estás vestido. Certo? Agora é lógico que na presença de Deus, a gente tem que ter um comportamento mais íntegro, mais presente. Certo? Porque Deus, assim, através de Paulo, corrigiu o povo de Corinto. Né? Então é preciso que a gente entenda também, até porque o Espírito Santo, quando ele toca no teu coração, tu começa a mudar, tua vida começa a se transformar, sem precisar de alguém estar te acusando. Então, Efésios, do capítulo 2, do verso 8 ao 10, justamente é isso. Ele nos dá essa advertência, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras de homem nenhum. Você pode construir uma igreja aqui hoje, amanhã outra, dar título de diácono a fulano, título de diácono a ciclano, e ele viveu 7 dias da semana dentro da igreja lá, fazendo os trabalhos, tudinho e tal, mas a sua vida familiar é má, é ruim, a sua vida com o seu próximo é má, é ruim, não adianta de nada para Deus. Para Deus não adianta de nada, porque essas obras não servem de nada para Deus se não for feita no verso 10 de Efésios 2, que diz que é para as boas obras. Então é as boas obras que Deus aceita do teu coração e do meu. Então, meus irmãos, nesta manhã de sexta-feira, que a gente tire uma reflexão para a nossa vida, através da vida de Sansão. Foi um homem escolhido por Deus, governou 20 anos, mas foi desobediente durante quase toda a sua vida. Então, que esta força que ele tinha e este poder que foi dado a ele, ele não soube ser humilde em muitas partes. Ele achou que poderia fazer tudo e da maneira dele. E aqui neste mundo, o único que pode fazer tudo e da maneira dele é Deus. Nós não podemos nada. Vamos refletir toda a nossa vida durante o ano de 2025. E que 2026 a gente começa a refletir a nossa vida todos os dias quando nos acordarmos. O que a gente fez no dia de ontem. O que foi de errado. Vamos deixar de lado. Vamos partir para fazer as coisas certas. Então que esse programa que se encerra hoje, que é o último de 2025, nós possamos, terminando este livro de Juízes, né, e a gente possa estudar a palavra de Deus e que no próximo ano a gente comece a fazer de novo o estudo da palavra com a leitura do livro de Levi, né, em Juízes e Samuel. Deus possa nos estar nos abençoando, nos dando um final de ano abençoado, um ano novo repleto de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade e de muita, mas muita mesmo, presença de Deus em nossa vida. Precisamos, a humanidade precisa da presença de Deus cada dia mais. Você é consciente, porque Deus lhe deu uma consciência. Torne essa sua consciência diante da presença de Deus, todos os dias, pedindo a Ele perdão pelas suas falhas, pelos seus erros. É assim que nós devemos nos conduzir, todos os dias na presença de Deus. Né? Então, que Deus abençoe este programa durante este período que passamos de 8 meses estudando a palavra, que Deus possa estar nos abençoando e nos capacitando para o novo ano que se inicia, para darmos continuidade em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a nosso Deus. Né? Quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos, católicos, todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus.
Quero deixar beijos e abraços a todos os meus familiares, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer, Senhor, por mais uma realização do programa Estudando a Tua Palavra, Senhor, a Palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar durante o restante do ano que falta chegar e durante o ano que se inicia, dando muita paz, muita saúde e felicidade no coração de todos. Um bom dia a todos. Eita, meu irmão Júlio Filho. Assim finalizamos Mais um primeiro ano do programa, irmão. Na graça e na paz.